2022, a linha do tempo vai ser alterada, né? A linha de 10 em 10 anos que vai ser. Vai ser alterada. Porque até agora estava batendo certinho, né? 2000, 2010, aí era para ser 2022 e 2020. Mas aí, como não teve, provavelmente, então, vai ser em 2000 e... Se for 2022, aí vai ser 2032 a próxima. Não sei, eles podem alterar, continuar de 10 em 10 anos, e aí altera esse número, ou eles podem diminuir só para poder casar, mas eu acho que não. Diminuir aí depois de 8 anos, né? Essa primeira contagem. Mas acho que não, acho que eles vão continuar deixando de 10 em 10 anos, tá? É porque, assim, é uma meta longa, né? De 10 em 10 anos, tá? Então, e a população brasileira, ela não tá crescendo tanto assim. Você vê, ó, de 190 para 212, não subiu tanto assim a numeração. Tá? Lembrando que a gente está numa época que a gente vai ver aqui, né, ainda hoje, em que a mulher ela não tem mais tantos filhos, igual lá na época da nossa avó, né, que tinha 10 filhos, cada família tinha 10 filhos, né, e aí via, né? Agora não, a tendência é diminuir, por quê? Porque hoje a mulher ela não é mais criada para constituir família. Hoje a mulher ela está inserida no mercado de trabalho, então ela está pensando primeiro na sua profissão, depois ela pensa em constituir família. Lógico que não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas hoje em dia é mais isso que acontece, tá? A mulher ela estuda, ela quer estudar, quer se formar para poder ser inserida no mercado de trabalho. A hora que ela tiver estabilidade na vida, aí sim ela pensa em constituir família, tá? Então, com isso, com esse pensamento, diminuiu muito a quantidade de filhos por casais, tá? A gente tem que falar. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando da mulher? Porque é a mulher que gera a criança, né? Então, por isso que a gente toca nesse assunto, que depois que a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho, houve essa redução na quantidade das pessoas. Ela começou a pensar mais no trabalho do que... Mas na qualidade de vida, né? Porque antes elas não podiam fazer nada. Não, a mulher ela era criada para casar, né? A mulher ela já nascia, nasceu mulher, já vou arrumar um casamento para ela, né? E aí ela era criada para a família, entendeu? O marido saía para trabalhar e ela ficava em casa cuidando dos filhos, da casa, da alimentação, dos estudos deles, tá? Hoje não. Hoje a mulher ela é independente, ela pode escolher, né? Lembrando que tem algumas culturas, né, que a criança ainda é criada para casar, né? Aí, gente, vamos para a próxima página. A gente tem ali expectativa de vida, tá? O que é isso, expectativa de vida? Gente, a expectativa de vida é até que idade aquela pessoa vai viver. É uma expectativa de vida, até quando ela vai viver. Isso também é medido, tá? Alguns anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro, lá na época de 1950, mais ou menos, era curta. Era mais ou menos 50 anos, 55 anos. Hã? Como as pessoas sabem disso? Por causa do censo demográfico. Tá vendo como que ele é importante? Aí, tipo assim... Como que essas pessoas... Aqui, gente, ó, expectativa de vida ao nascer. Aqui ele mostra essa corrida, ó, da expectativa de vida. Dá uma olhada lá embaixo. 1940, tá? A mulher está representada pela barrinha vermelha e o homem pela barrinha azul, tá? Aí ali o verde é um total entre os dois. É uma média entre os dois, tá? Lá em 1940, o homem, ele tinha uma expectativa de vida de 49 anos, de 42 anos. E a mulher de 48 anos. Por que lá em 1940 as pessoas viviam tão pouco, né? Por causa da qualidade de vida que não era boa, tá, gente? Rede de saúde, a gente não tinha o SUS naquela época, tá? Então, assim, a gente não tinha rede pública de saúde, as pessoas iam para Santa Casa quando tava morrendo, né? Antes dessa época, as pessoas viviam muito mais. Teve gente que viveu uns 900 anos. Você está falando na época bíblica, né? Essa época, mas só você tem que lembrar que aquela época sim, só que o período era diferente. O ano era diferente.
Entendeu? Então, assim, não é que ele viveu 900 anos, igual Matusalém, que foi o homem mais velho, né? Quantos anos pra Matusalém tinha quase 1000 anos, né? Era 900, 1000 anos? era quase, era 900 e pouco. Então, assim, não é que era nessa idade que a gente conhece hoje, entendeu? Era uma época diferente, a contagem dos anos era diferente, tá? Mas, vamos lá, vamos na nossa realidade, tá? Aí ele fala aqui, então, em 1940, a expectativa do homem era 42 anos e a mulher de 48, tá? Quando foi evoluindo, ó, o passar do tempo foi evoluindo, até chegar aqui em cima, no ano de 2014, ali, ó, que é o mais próximo que a gente tem, o homem começou a passar a viver até os 71, a média, tá? Até 71 anos e a mulher 78. Olha como que prolongou, né, gente? Prolongou a idade média de vida da população. Por quê? Porque a qualidade de vida começou a melhorar. Mais estudo, consequentemente, você consegue um emprego melhor quando você tem mais estudo. Quando você tem um emprego melhor, você consegue ter uma moradia adequada, com saneamento básico, né, que é rede de água e esgoto, tá? Você consegue ter casa, né, casa mesmo, para morar e não barracos. Que mais? Engloba tanta coisa, tá? Aí, uma pergunta. Por que sempre o homem está atrás, né, da mulher, né? Por que o homem vive menos aí do que a mulher? Você pode ver em todas, não tem uma época ali em que o homem, ele passa, né, a viver mais que a mulher. Porque o homem, gente, infelizmente, ele tem mitos na cabeça dele, né? E assim, ele encontra algumas barreiras quando fala em médico, né? Ele não vai para o hospital. Não. Ele só vai para o médico quando ele está nas últimas, né? A mulher não. A mulher, ela sempre teve essa consciência de se cuidar mais, tá? Então, a gente já tem isso, né? Vem desde criança, né? Nossas mães já nos ensinaram isso, que a gente sempre tem que ir no médico regularmente para ver como está, mesmo se não está se sentindo nada, tá? A gente tem que ver. Então, com isso, como a mulher, ela acaba se cuidando mais, logicamente, ela tem uma longevidade maior aí da expectativa de vida. Gente, lembrando, isso aqui é uma expectativa de vida. Não quer dizer que o homem vai chegar até os 71 anos e vai morrer. Não. É uma média, tá, gente? É uma média. Nessa média total aqui, ó, é que agora, essa dado aqui é de 2014, tá? Mas na época que a gente está agora, a média dos dois, de homem para mulher, está na faixa dos 75, 76 anos. Está melhorando, tá? Então, quer dizer o quê? A população brasileira, ela está envelhecendo. Ela está envelhecendo. Naquela época lá atrás, ó, 1940, 50, lá para baixo, não envelhecia. Chegava à meia-idade e morria, né? Professor, eu conheci um cara, ele morreu ontem, que ele viveu até os 169 anos dele. Aí não existe isso. 169 não existe. Sim. Eu acho que o mais velho que eu já ouvi falar foi 112. É sério, Pro? Ele passou no campo brasileiro. Não tem isso. Pro, é sério, não é sério não. Vai lá ver. Foi, falsificou tudo. Ele falsificou, com certeza. Tá, então aí a gente tem expectativa de vida. Essa taxa de expectativa de vida ou expectativa de vida ao nascer é até quando espera-se que a pessoa viva, tá? Vamos virar aí essa atividade, a gente não vai fazer, tá? Taxa de mortalidade. O que quer dizer isso, taxa de mortalidade, gente? Não, essa daí é a expectativa de vida. A taxa de mortalidade, gente, é a contagem das pessoas nascidas vivas, tá? Por que a gente fala nascidas vivas? Porque tem feto, infelizmente, bebezinho que acaba falecendo antes de nascer, ou que morre, né, antes de completar 1 ano de vida, tá? Densidade demográfica. Então, tipo assim, tem os pais lá, e a mulher tem 2 filhos, que nasceu uns 2 anos, e um na barriga. O da barriga conta? Conta também, claro. Conta porque a mulher, ela tem que fazer o pré-natal.
Pré-natal. O pré-natal é um tipo de acompanhamento médico que a gestante ela tem direito de fazer gratuitamente pelo SUS, tá? Que é o acompanhamento da vida do neném, tá? Até na hora dele nascer. Então, ela faz esse acompanhamento médico gratuito para poder verificar se aquela criança ela vai nascer com saúde, se ele vai ter algum probleminha, entendeu? Então, tudo é investigado ali, tá? É de graça. Tem dinheiro para pagar. Exato. Ainda bem que a gente tem o SUS, né? Ainda bem, tá? Então, vamos lá na taxa de mortalidade. Então, essa taxa de mortalidade, ó, eu vou ler ali um pedacinho para vocês. Ele fala assim, ó. Como o nome indica, taxa de mortalidade é um índice que reflete o número de mortes registradas, em média, por 1.000 habitantes, considerando determinada região em um período de tempo. Para fazer essa estimativa, o IBGE utiliza os parâmetros dos registros dos cartórios civis. Como há regiões onde esse tipo de registro é insuficiente ou incorreto, o cálculo é feito com correções estatísticas, tá? Então, é uma média. Gente, olha só o que traz de diferente aqui nesse cálculo. Tá vendo esse aqui, ó? Aí, no segundo parágrafo, no final do segundo parágrafo, ele mostra esse sinalzinho de porcentagem e mais um zerinho do lado. E o porcento a gente sabe que é uma bolinha, um tracinho e uma bolinha, né? Essa é o porcentagem. Esse daqui, ele mostra o porcentagem mais um zero do lado. Por quê? Olha aqui, ó. Vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Bem aqui, tá vendo? Tô vendo. Esse sinalzinho quer dizer que é por 1.000. Essa porcentagem foi dividida por 1.000. Por isso que ele acrescentou um zerinho ali embaixo, tá? Então, ele fala assim, ó. De acordo com o IBGE, a taxa bruta de mortalidade no Brasil em 2015, tá, gente? Foi de 6,8 falecimentos para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, se você pega esse 6,8 aí, né, do total, ali ele já dá 6,8% 1.000, tá? Porcentagem por 1.000. Lembrando que essas estatísticas nossas vão estar muito acima, né, quando a gente vê aí o próximo censo demográfico, devido aos mais de 500 mil mortos aí pelo coronavírus, tá, gente? Então, esse índice nosso vai estar altíssimo, ok? Aí, a gente tem a taxa de mortalidade infantil, tá? A gente também faz esse tipo de conta. Ele fala assim, ó, a taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade, tá? Então, as crianças que vivem até 1 ano de idade. A cada 1.000 nascidas vivas de uma população que vive em determinado espaço. Existe também a taxa de mortalidade infantil em crianças menores de 5 anos, ainda em relação a cada grupo de 1.000 nascidos, tá? E a gente tem a porcentagem, olha que maravilha. Tá vendo aqui, ó, esse segundo gráfico, ó? Olha como que ele está em decadência, tá? Ele está caindo, ó, tá? Tá caindo. Isso é ruim ou é bom? Quando o índice cai? Ele é perfeito, ele é excelente. Por quê? Porque as taxas de mortalidade infantil estão caindo, tá? Tá? Então, olha só. Aqueles abortos também contam? Aborto, não, eu acho que ele conta. Ele conta porque a criança, ela é um feto, ela já estava viva, tá? Era uma vida, né? Então, sim, ele conta, tá? Aí ele coloca ali, ó, dá uma olhada lá em 2000, no ano 2000, nós tínhamos cerca de cada 1.000 crianças que nascia viva, até completar 1 ano de idade, 29 morria. Tá? Nossa, era muito, nossa, é muito, tá? E aí, ó, como que caiu bastante, até 2015, esse número baixou para 13, tá? Para cada 1.000 crianças, né, nascidas vivas, antes de completar 1 ano de idade, apenas 13, então, morria, tá, gente? Lembrando que agora a gente não tem esses dados atuais, porque não houve o censo demográfico. Você está vendo como que é importante a gente ter o censo, né? Porque todos esses números que a gente está vendo aqui foi já. Já foi, já deu o prazo, né? Não tem mais. Acho que em 2022, acho que já, né? Que já faz
o censo, foi que nem eu falei agora em que o STF mandou, né? O governo federal já arrumar as verbas necessárias para poder fazer o ano que vem, tá? Aí a gente tem a taxa de natalidade agora. O que é isso, né? Natalidade corresponde ao número de nascimentos a cada 1.000 crianças em determinado espaço durante o período de um ano. Aí entra, lembra que eu falei da mulher no mercado de trabalho? Dá uma olhada lá, no ano 2000, nós tínhamos cerca de 20%, tá? E no ano de 2015, aqui embaixo, ó, como que diminuiu? 14%. Porque a mulher começou a trabalhar, tá? Ficou criança. Hã? Não ficou criando criança, assim. Assim, não é que nem eu falei, né, gente? Não é porque toda mulher agora, né, vai querer primeiro ter a profissão, isso e aquilo. Não, tá? Não é uma regra. Mas a maioria da população feminina hoje visa primeiro a sua classe, profissão, a sua área profissional, tá? Depois ela vai para essa área afetiva, né? Vamos falar assim. Aí ele fala assim: o aumento ou redução das taxas estão associados a indicadores indicadores sociais e econômicos, tá? Vamos virar aí, vira a folha. Aí ele coloca ali, crescimento, lá na página 42. Lembrando que eu estou dando uma acelerada, porque hoje é o nosso último dia para fazer a apostila, tá? Crescimento natural ou vegetativo, tá? Ele fala, crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, expressa em percentual. Então, ali ele faz uma média, tanto de gente que nasce e tanto de gente que morre. Esse resultado, então, é esse crescimento natural ou vegetativo, tá? Nós já temos aqui, então, a primeira atividade, tá bom? Vamos preencher essa tabela aí, ó. 2003, ele tinha taxa de natalidade 19% a cada 1.000, tá? Lembrando que tem um zerinho a mais ali embaixo, ó. Por que tem que separar mesmo? É 1.000, a 1.000. E depois ele tem a taxa de mortalidade para cada 1.000, 6,35. O crescimento natural, gente, coloquem aí, 1,28, tá? 1,28 no primeiro quadradinho. 2006, já vou direto para o resultado, tá? 1,15. 2009, 1,02. 0,2. 2012, 0,91. E 2015, 0,80. O que vocês... Foi abaixando, né, Pro? Eu ia perguntar justamente isso, Nicole. Muito bem, tá? Ele foi baixando, gente. Quer dizer o quê? Tá nascendo menos pessoas. Com Nossa, que ótimo. Esse equilíbrio, tá? Esse equilíbrio, ele quer dizer o quê? Que a população brasileira, ela teve uma retração. A quantidade, né, da população brasileira, ela está retraindo. Lá em 2013, nascia mais ou menos 1,28. Agora, em 2015, né, que foi o último dado, já era 0,80. Ou seja, não aumentou. Ele está diminuindo. Lembrando que faz as duas médias, né? Total de pessoas que nascem e o total de pessoas que morrem, né, gente? Então, ele faz esse balanço entre os dois. Você podia falar 2003, 2006 para mim? Eu não peguei. Olha só, pessoal, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu não vou ficar repetindo coisas hoje. Não vou ficar repetindo, tá? E eu tô vendo muita gente desligando a câmera para, sumir daí. Então, presta atenção. 2003, 1,28. 2006, 1,15. Tá bom. Tá. Mas eu vou repetir os outros que teve gente ali que pediu. 2009, 1,02.
2012, 0,91. E 2015, 0,80. Gente, agora aqui embaixo a gente tem as teorias demográficas. Essa parte eu não vou ler, mas eu vou explicar para vocês, tá? E é bom que vocês saibam, porque essa teoria malthusiana, vocês vão estudar ela o ano que vem, tá? No 8º ano. Então, já presta atenção, ó. Essa teoria malthusiana, ele mostra o seguinte, tá vendo o gráfico aqui do lado? Tá? Malthusiana, porque quem fez essa teoria foi um cara chamado Malthus, tá? Thomas Malthus. Gente, o que ele quis dizer nessa teoria? Na época que ele fez essa contagem, lá em 1800 e alguma coisa, ele já via que o total da população mundial, tá? Estava crescendo de um tanto, de certa forma, que ele previu que não ia ter comida suficiente para as pessoas, entendeu? Se crescesse tanto desse jeito. Não ia ter alimento para todos. Então, é essa a teoria dele, tá? Quanto mais cresce o total da população, menos comida vai ter, tá? E, de certa forma, ele está correto, porque nos dias de hoje, a gente já sabe que tem gente que sofre, muitas pessoas sofrem por falta de alimentos. Mas aí a gente também sabe que tem uma quantia enorme de toneladas de alimentos que são desperdiçados por dia, tá? Então, assim, na verdade, nos dias de hoje, não é que falta alimento. A distribuição de alimentos está de forma incorreta, tá? E as pessoas gastam muitas coisas. Gasta muito, joga fora, né? Comida boa, joga fora, tá? Então, assim, de certa forma, essa teoria dele, né, que é chamada teoria neo-malthusiana, tem a sua razão e razão absoluta, tá? Mas a gente também não pode adquirir tudo isso só porque aumentou a população. A gente não pode falar isso. A gente também tem que colocar a culpa aí na distribuição, tá? Aí, gente, vamos então falar da formação da população brasileira. Página 43. Nossa Senhora, tem muita página ainda. Ai, Jesus. Bom, eu tô nervosa porque eu tenho que acabar isso aqui hoje, tá? Então, essa página aqui eu não vou ler, não, mas eu vou falar aqui alguma coisa para vocês, tá? Primeiro, gente, ele deixou ali, ó, uma palavra em negrito, né, coloridinha ali, escrita miscigenar, tá? O que é miscigenar ou miscigenação? É a mistura, tá, gente? É mistura. Então, nesse caso, é a miscigenação de etnias. Hoje, no Brasil, a gente tem etnias de tudo quanto é lugar. Aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, gente, composição da nossa população tem até libanesa, tá? Tem turca, tem libanesa, tem árabes, tem japoneses, né? Então, a gente tem italianos, os espanhóis, que são os nossos colonizadores, os portugueses. Então, olha só como que tem nacionalidades de quase o mundo inteiro aqui no Brasil, tá? Assim como ele falou lá no começo desse nosso conteúdo da população brasileira, que o mundo está no Brasil e o Brasil está no mundo, né? Que ele falou naquela frase lá embaixo. E é por causa disso, é por causa da miscigenação, tá? Por causa da mistura de etnias que hoje a gente tem espalhado no Brasil inteiro. Aí, virando a página 44, ele tem ali, ó, aquela tabela, ó, essa tabela aqui do lado, ó, tá? Essa tabela. Ele mostra aí, ó, número de estrangeiros registrados no Departamento de Polícia do Rio de Janeiro, tá? Olha as datas, de abril de 1831 a maio de 1842. Então, olha lá naquela época, lá atrás, a quantidade de pessoas que vieram para o Brasil. Por que no Rio de Janeiro? Porque naquela época era a nossa capital. Então, professor, todo mundo vai para São Paulo, Rio de Janeiro, acabou. Não, mas é que naquela época da nossa colonização, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Sério? Eu não sabia. Mas a gente já estudou isso, era para você saber. Primeiro foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro e depois aí atualmente Brasília, tá? Então, ó, esses aqui foram os que foram registrados.
tá? Que entraram no território brasileiro e foram registrados lá naquela época lá atrás. Professora, não de portugueses? Sim, por que português? Porque aquela parte ali que ficava no litoral era a parte dos portugueses. Lembra do Tratado de Tordesilhas? E aí a parte para dentro depois era dos espanhóis. Por isso que tem mais portugueses registrados, tá? Que aquela parte do litoral eles chegavam com mais frequência, né? Hã? Os franceses. Franceses vieram também bastante, né? Depois, mais para frente a gente vai ver onde que eles... Aqui, ó, é aqui mesmo, nessa parte. A gente vai ver onde que eles se localizaram, se ficaram, né, para morar, tá? Então, a gente tem portugueses e açorianos, tá? Eles chegaram aqui no Brasil na época de 1500, que foi na época da nossa colonização, no descobrimento, tá, do Brasil. E aí, eles falaram aqui, ó, nesse período, ali embaixo, a imigração não era muito organizada, já que o objetivo era principalmente impedir invasões. Então, eles foram trazidos pela colônia portuguesa para tomar conta do território brasileiro, para não deixar outra nação vir e entrar e tomar aquele lugar. Tá? Então, eles vieram trazidos, ganharam terras, tá? A coroa portuguesa cedeu terra para eles, e aí cedeu terra sim, mas o que eles produziam lá, também boa parte ia para a coroa portuguesa, né? Nada foi dado de graça. Então, assim, eles vieram para cá para poder cuidar daquele local. Depois a gente teve os italianos. A migração dos italianos, né, aqui no Brasil teve na época de 1870, tá? Com a abolição da escravatura, que foi em 1888, o que aconteceu? O Brasil perdeu, então, essa mão de obra escrava, né? Libertaram os escravos e precisava de gente para trabalhar nas lavouras, porque os escravos, eles não queriam mais. Quê? Eles se trouxeram, né? Trouxeram o quê? Os franceses. Ou eles que vieram? Não, eles que vinham. Eles vinham, tá? Aí, no caso dos italianos agora, eles vieram para cá, gente, para substituir a mão de obra escravizada, tá? Então, já que não tinha mais escravos, né, precisava de gente para trabalhar e cuidar das terras, aí o governo, então, trouxe esses italianos para cá, eles trabalhavam nas lavouras, tá? Ganhava salário, porém o salário era baixo, né? Mas eles ganhavam salário e podiam morar na terra, morar naquele local. Então, eles vieram para poder cuidar, basicamente. Na onde que eles ficaram, né? Aqui ele fala, lá embaixo, ó, no final do século XIX, uma corrente de imigrantes italianos veio para o Brasil, dessa vez para ocupar lotes cedidos pelo governo na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, a maior colônia hoje está naquela região, tá? Aí aqui do lado a gente vê ali esses trabalhadores italianos trabalhando ali numa fazenda de colheita de café, tá? Lá no interior de São Paulo. Virando, a gente tem os africanos. Lembrando que os africanos não vieram espontaneamente, então eles não são imigrantes, tá? Eles vieram por força, né? Então eles foram escravizados. Essa condição é diferente de imigrante, porque o imigrante ele vem porque ele quer, tá? E aí os africanos não, né? Obrigado. Nesse caso eles foram obrigados porque eles foram escravizados, tá? Essas coisas dessas raças, esses povos vieram também, as culturas deles. Veio a cultura junto, veio tudo, né? Não tem como você pegar um povo e separar ele da cultura dele. Não tem, tá? Então, isso também foi ajudando a compor, né, a nossa cultura brasileira, tá bom? Por exemplo, eu mesmo sou descendente de italianos. Por parte do meu pai, a minha avó e o meu avô, por parte de pai, são italianos. Aí o meu pai nasceu aqui no Brasil e eu também nasci no Brasil. Então, eu sou a segunda geração de brasileiros na família da minha avó e do meu avô por parte de pai, tá? E isso é muito comum, gente, na nossa família. Muito comum. Se você for procurar, né, conseguir ver a sua árvore genealógica, você vai ver que você tem um pezinho em outro continente, tá? Eu posso falar? Pode falar.
Ô, professor, eu não sei se é minha avó ou meu avô, mas eles tinham um pai e a mãe italiana que fugiram da guerra. Ah, então, ó, tá vendo? Isso é comum, gente, na nossa formação populacional brasileira, tá? É muito comum. Aí vou falar um pouquinho, então, dos africanos. Como eu já havia falado, né? Eles não vieram de forma espontânea, eles vieram de forma escravizada, mas eles acabaram, assim, compondo também, né, gente, a etnia do povo brasileiro. Aqui nessa foto, essa foto aqui, esses quadros, eles têm nomes, né? Esses pintores antigos, eles colocam nomes nesses quadros. Ele chama assim, A Redenção de Cam, tá? Então, A Redenção de Cam, tá escrito aqui embaixo, ó. Esse retrato, ele foi pintado em 1895, tá? Isso. Aí, você consegue observar as cores e a miscigenação dentro desse quadro. Olha só, essa senhora negra que está com a mão assim, olhando para o céu, tá vendo que ela tá desse jeito, né? Essa moça que está sentada com a criança no colo é filha dela, tá? O rapaz que está sentado do lado é o marido da filha e o bebezinho é o netinho dessa senhora. Por que ela está levantando a mão para cima? Parece que ela está em oração agradecendo. Porque os filhos dela nasceram brancos e brasileiros? Branca, porque a criança nasceu branca. Então, o que ela tem ali a dizer? Que aquela criança não vai sofrer os mesmos preconceitos que ela sofreu. Tá? Então, olha como que parece que é uma pintura tão simples, né? Mas a gente tem que analisar e ver a história que aquele pintor retratou ali, tá? Então, olha que coisa interessante, né? Então, assim, ó, a filha dela é uma mistura de branco, né? Ela é negra, provavelmente ela teve ali o marido, né? O pai dela é branco. Branco, mais branco um pouquinho. Ela nasceu parda, tá? O marido dela é branco e a criança puxou, então, a etnia do marido, que é branco, tá? E aí, então, a senhora agradeceu, né, aos céus ali, a Deus, pela criança ter nascido branca, porque daí ela já sabe que aquela criança não vai sofrer os preconceitos que ela sofreu. Gente, isso é uma coisa impressionante, né? Essa figura aqui que eles fizeram foi um retrato, assim, impressionante. Aí, lembrando que, olha a época, né? Olha a época. 1895. Bota 100 e poucos anos aí na frente, 130, 140 anos quase, tá? Olha, esse quadro, ele está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ele está lá, tá? Provavelmente deve valer uma pequena fortuna, né? Porque essas telas pintadas a óleo, né, com mais de 80, 100 anos, elas são muito caras, né? Aí a gente tem ali os alemães, tá? Os alemães começaram a chegar no Brasil em 1824, tá bom? Onde formaram as cidades ali de São Leopoldo e Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, tá? E hoje eles migraram aí principalmente para Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá, gente? Então eles ficaram ali basicamente nessas regiões sudeste e sul do Brasil. Hoje, gente, se vocês forem viajar para algumas cidades ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Vocês vão perceber que a arquitetura dos prédios lembram muito a arquitetura alemã, tá? A cultura deles, né? As vestes nas culturas. A gente tem aquela festa da uva, né? Acho que é lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, onde as meninas, elas vestem as prendas, né? Vestem aquelas roupas, né? Todas fantasiadas. Isso é cultura de lá, cultura alemã. Tem algumas cidades aqui lá no Rio Grande do Sul, aonde a primeira língua deles não é a língua brasileira, é a língua alemã. Eles falam em alemão. E aí a segunda língua, daí eles entram na escola para aprender, é a portuguesa brasileira. Tá? Então, ainda tem isso, e muito forte, tá? Nas raízes dele. Outros traços, né?
muito importantes na fisionomia dos alemães é a cor do cabelo, que são louros, e os olhos, né? E os olhos azuis ou os olhos verdes, tá? E o tom da pele, né, gente, que é branco, né? Essa é uma das características aí das feições alemãs. Aí a gente tem os sírios e os libaneses, que a gente também tem aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Os sírios e libaneses chegaram ao Brasil a partir do século XIX, em busca de melhores condições de vida, pois a região onde viviam estava sob o domínio do Império Turco-Otomano naquele período, tá? Aí ele fala assim, esses imigrantes dirigiram-se principalmente para a cidade de São Paulo, mas muitos se fixaram nas regiões norte e nordeste. Aí ele fala da sua principal atividade é o comércio, eles são muito bons em negócios, tá? Então, eles sabem negociar. Ali no centro, ali na 14, na Calógeras, né, na Avenida Calógeras, nossa, a gente tem bastante lojinhas, né, a gente fala dos turcos, né, mas eles não gostam de ser chamados de turcos, tá? Eles são libaneses, tá, gente? Então, assim, eles têm bastante... do Líbano, tá? Então, assim, eles têm bastante como fala? Esse traço, né, de saber negociar, tá? Dificilmente uma pessoa que entra na loja deles sai sem comprar alguma coisa, porque eles começam a negociar e eles têm uma lábia tão grande para te oferecer o produto e fazer até você comprar, tá? Então, assim... Hã? Não entendi, fala de novo. Os Bahís são descendentes de que etnia? Os Bahís? Do sobrenome Bahís? Ai, aí eu não sei te falar. Mas eu acho que deve ser Líbano. Sobrenome Bahís, que eles que começaram um pouco aqui, né, a Campo Grande. Os Bahís. Agora, eu não sei falar para vocês que etnia que eles são. Tá? Não sei te falar. Você sabe? Não? Também não sei. Aí a gente tem o último... É o último já? Não, ainda a gente tem a população indígena, né? A gente tem os japoneses, tá, gente? Os japoneses, aqui no Brasil, é a maior colônia de japoneses fora do Japão, tá? Então, nem tem nenhum outro lugar do planeta fora do Japão que tenha mais japoneses do que aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem aí, ó, a chegada deles, né, foi lá em 1908, tá bom? E eles vieram com o objetivo de trabalhar na agricultura, né? Fixaram-se principalmente ali em São Paulo, no Paraná e no Pará, onde desenvolveram técnicas agrícolas muito importantes, como a adaptação de culturas agrícolas japonesas no Brasil, tá? Hoje a gente sabe, né, que os melhores cultivos, né, quando fala em agricultura, frutas, verduras, hortaliças, né, são os japoneses que cultivam, tá, gente? E eles têm técnicas, assim, que não utilizam tantos agrotóxicos, tá? A gente tem espalhados aqui em Campo Grande, tem, né, aquela... quitanda, ou aquelas, como é que chama? Que vende hortaliças e verduras, aquelas cooperativas, né, que eles colocam, tá? E vende barato até, né, um preço um pouco mais abaixo, tá, pra gente, tá bom? Eles são muito inteligentes, eu não sei. Gente, eles são muito voltados nessa questão da alimentação saudável, tanto que os japoneses são um tipo de população que mais vive. A expectativa de vida deles é bem alta, é muito mais alta do que a nossa. Eles são saudáveis, tá? Eles comem muito peixe, né? Na alimentação deles tem muito peixe, carne branca e menos carne de porco, carne vermelha, que é muito mais pesada, né, para o nosso organismo digerir, tá? E assim, as hortaliças, né, e frutas deles também, que quase não tem muito agrotóxico, tá? Pode virar a folha aí, que aqui ele fala das questões ali da Holanda, mas a gente não vai falar dela, não. Vamos falar um pouquinho ali da população indígena agora, tá? Lá na página 47. Gente, bom, é
a nossa origem, tá? É a origem do nosso povo, é o povo indígena. Então, hoje em dia, eu vejo tantas, né, lutas deles, né, gente, pelo território, sabendo que naquela época tudo isso aqui era deles, tá? Então, assim, não tinha outra pessoa que cuidava. Eram eles que cuidavam, eles eram dono do Brasil inteiro. E hoje a gente vê a luta deles por um pedaço de chão. É triste de ver, né? Mas a composição da nossa etnia se deu através, então, da população indígena, tá? Aí ele fala aqui, né? De acordo com o censo demográfico, lá no ano de 2010, havia no Brasil 817.963 indígenas, menos de 1 milhão de habitantes, muito pouco, né? Em 91, o total, olha só como que caiu drasticamente, o total era de 294. Então, olha isso, gente, de 817 mil, diminuiu para 284 mil, tá? O que revela forte crescimento dessa população, mais elevado do que aquele observado em conjunto da população brasileira. Esse crescimento, em parte, se explica pela demarcação de terras indígenas. Essa demarcação de terras indígenas quer dizer o quê? Que hoje, os indígenas, eles não são mais donos de tudo aquilo, né? Eles têm áreas próprias para eles morarem. Aquela área é demarcada só para a população indígena explorar, viver daquilo, tá? Para eles morarem lá. A demarcação de terras indígenas é um processo previsto pela Constituição Federal. Essas terras são parte do território nacional e pertencem à União, ou seja, do governo federal. Depois de regularizadas, são ocupadas por um ou mais povos que nelas realizam atividades necessárias ao seu sustento, mantendo-as preservadas. No Brasil, a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas cabem à FUNAI, órgão do governo federal submetido ao Ministério da Justiça. A regularização definitiva das terras indígenas passa por uma série de etapas, é aquela morosidade, tá? Conhecimento, começa com o estudo do reconhecimento daquela área, este deve ser aprovado para que ocorra a delimitação, enquanto o pedido é encaminhado e analisado pelo Ministério da Justiça. Então, se procede à declaração quando são delimitados os marcos geográficos no terreno, e a homologação, que é a aprovação pela Presidência da República. Somente depois de todas essas etapas cumpridas, é que a terra pode ser registrada em cartório para finalmente ocorrer a regularização. Gente, isso é um processo que demora anos, tá? Anos para ser feito. Enquanto isso, né, enquanto demora essa homologação das terras indígenas, o que acontece? Vai lá aquele madeireiro irregular, desmata toda aquela terra que seria preservada pelos indígenas, tá? Ou vai aquele cara lá, dono de uma mineradora, e começa a minerar aquele local, destruindo tudo que tem em volta, para poder retirar aquele minério precioso, tá? Então, olha só, essa demora na demarcação de terras indígenas acaba, consequentemente, devastando aquela área. Vocês podem ver hoje, em todas as terras que são homologadas, terras indígenas no Brasil, elas estão resguardadas. Porque o povo... Gente, eu tô ouvindo um barulho. É a tomada isso? Ai. Deixa eu ver se... Eu vou tirar. Fiquei com medo agora. Todas as terras que são resguardadas, então, homologadas pela população indígena, tá? São áreas preservadas. E quando tem algum caso de invasão para fazer extração de alguma coisa, os indígenas, eles retratam a FUNAI, tá? Que é a Fundação do Índio, que é um órgão federal, e a FUNAI vai para o IBAMA, manda a notícia para o IBAMA já espalha para os seus servidores, são policiais, como se fossem policiais, tá? De reservas, né, dessa área ambiental, e também para a Polícia Federal. Então, eles trabalham em conjunto e vão até lá para poder... Continua. É da tomada ou o seu coisa? Não é o meu coisa. Professora, será que na entrada do computador?
Eu desliguei. Não, tá assim, Eu tô ouvindo um barulho, um ruído. assim, ó. Não tem ninguém com o áudio ligado. Então, não sei. Bom, inclusive, eu estava vendo, até acho que foi anteontem, que mostrou que tem uma mega operação, né, da Polícia Federal, com o IBAMA e a FUNAI, numa área lá, pera só um pouquinho, deixa eu só concluir, numa área de reserva indígena, lá dentro da floresta amazônica, tá? Que entraram ali mineradores ilegais. Gente, se vocês virem o rastro de destruição que eles deixaram, é uma coisa, sabe, assim, impressionante de se ver. Impressionante. Então, eles tinham acampado, fizeram acampamento com todos os materiais que eles precisavam para fazer a mineração do caso de ouro, tá, gente? Que tem ali naquela parte. É errado. Primeiro, porque aquela terra é homologada e é pertencente à área indígena. Ela não pode ser utilizada para comércio, para fins econômicos, ela não pode. Eles entraram lá para tirar o ouro, e como eles fazem isso de forma ilegal, né? Eles destroem tudo, tá? Destroem tudo. E quando eles acabam tirando tudo que eles querem, eles vão embora e deixam toda aquela degradação lá ao céu aberto. Fala. O quê? Índio protestam. Por que eles protestam? Porque eles querem as terras deles homologadas. Eles querem aquele local. É que nem eu falei. Se aquela terra que ele vive, por direito, que é dele já, né? Ela não está homologada pela Justiça Federal, qualquer pessoa pode entrar lá e destruir tudo aquilo. Entendeu? E o índio, ele não quer isso. Ele quer proteger aquela área que ele vive. Entendeu? Eles resguardam, eles são guardiões da floresta mesmo, tá? Os índios. Então, eles não fazem isso para tirar economicamente. Gente, eu não conheço ou alguma tribo indígena que tenha explorado economicamente aquele local que ele vive. Retirando minérios, vegetação. Não tem, tá? Eles retiram da natureza apenas aquilo que eles precisam para sobreviver. Eles não destroem. Não destrói, tá? Gente, aí a gente tem uma atividade no olhar geográfico. Eu só vou falar para vocês, escrevem aí mesmo na apostila, ó. Escreve na frente aqui, ó, tá? Na frente de cada um. Ali na letra A, ele fala assim, ó, terras que, após o decreto de homologação, foram registradas, tá? Em cartório, em nome da União. Coloquem na frente. Regularizadas. Na letra A, página 47, lá, ó. Coloca na frente, lá, ó. Regularizadas. Na letra B, coloquem lá. Delimitadas. Na letra C, homologadas. Homologadas é com H no começo, tá? Homologadas. E na letra D, a última, coloquem bem ali embaixo, ali é o que cabe, tá? Ou do ladinho, tanto faz. Declaradas. Então, a gente tem os tipos, né? A gente tem terras regularizadas, terras delimitadas, terras homologadas e terras declaradas, tá? Vamos virar. Características agora da população brasileira. Deixa eu ver se eu vou passar por aqui ou se eu vou passar mais para frente. Espera aí, deixa eu ver o que fala aqui. Hoje em dia, que a gente não vai estudar, né? Tipo assim, ó, 51. Aqui eu posso virar. Gente, eu só quero falar aqui para vocês, ó. Ele mostra dois gráficos pra gente, né? Dois gráficos. Ali na página 48. A primeira, ele fala daqui do Brasil, tá? 2017, ele tá com aquela tarja roxa, uma cor diferente, né? As outras estão em verde. Por quê? Porque nas outras houve a contagem do censo demográfico. Então, sabia certinho a quantidade de população que tinha. Na de 2017, é uma estimativa. É o que eles achavam que ia ter naquela época, tá? Achavam.
Por quê? Porque não teve o censo naquele ano também, né? Não era o ano de censo. Então, eles estimaram que em 2017 haveria 207 milhões de habitantes no Brasil. Hoje, eu achei 912 e 213. Passou, né? Victor, quer falar, Victor? Professora, Oi. por que ali, depois de 1980, o censo foi em 1991 e não em 1990? Não entendi a sua pergunta. Ali depois de... Tá. Teve em 1980 o censo demográfico, né? É isso, né? Uhum. Depois não houve em 1990, não é isso? Houve um ano depois, em 91, é isso? Sim, foi 11 anos. Eu não sei te falar, não, por que teve essa data aí. Porque que naquele ano não houve o censo demográfico, que seria em 1990, no caso, né? Não sei, Vitor. Não sei te falar. Tá. Pode. Aí depois, no outro gráfico do lado, eu não sei, gente, talvez, me ocorreu uma coisa aqui, não sei se tá? Mas lá em 1990, houve o fim da Guerra Fria, vocês se recordam? Houve o fim da Guerra Fria. O que era a Guerra Fria antes? Eram duas nações que disputavam aí o poder, né, armamentístico no planeta, o poder econômico e armamentístico no planeta. O primeiro era a União Soviética, né, e o segundo os Estados Unidos. Em 1990, acabou. Foi o fim da guerra dos dois países, né? Então, assim, das duas nações, na verdade. Então, assim, eu não sei se teve o respingo, né? Vamos falar assim, se houve alguma coisa que veio cair aqui, lá nessa época de 1990. Porque foi em 91, no início de 91, que acabou a Guerra Fria. Então, assim, eu não sei falar para você se talvez pode ter sido isso, né? Que a gente sabe que acabou influenciando em todos os países do mundo, né? Essa questão da Guerra Fria. Vou falar, então, aqui do segundo gráfico que mostra que daí, gente, é do planeta, tá? É a evolução da população mundial, ok? Então, ali, ó, eles também colocaram uma estimativa para 2025, tá? Essa estimativa de 2025, eles colocaram um número de 8 bilhões de pessoas no planeta, tá? Então, lembrando que em 2015 a gente alcançou os 7,5 bilhões, né, de pessoas no mundo. E em 2025 eles fizeram essa estimativa de 8,3 bilhões. Pode ser que chega, né, esse dado, visto que a gente já está em 2021, então daqui a 4 anos, mas pode ser também que esse dado ele tenha diminuído um pouco por causa das mortes do Covid, né? Os mortes aí causada pela Covid, tá, gente? Então, que ninguém esperava, né? Quando foi feita essa estimativa, não se tinha notícia ainda dessa pandemia, tá? Vi aí. Estrutura etária, tá? Lá na 49, estrutura etária da população brasileira. Essa estrutura etária, gente, é a divisão, tá? Divisão por idade e também por sexo, se é masculino, se é feminino, se é homem ou se é mulher, tá? A gente vê aqui, ó, temos duas pirâmides aí, tá? Uma em 1960, ela foi construída, a base dela é a parte de baixo, tá? Aí a gente tem aqui do lado, ó, aqui do lado ele mostra a idade, tá? A idade das pessoas, tá bom? Aqui, a parte em azul são o masculino, sexo masculino, e aqui do sexo feminino, tá? Tanto de mulher quanto tanto de homem que tinha, naquela época de 1960. Aí a gente consegue ver que naquela época, olha como que era a base embaixo. O que quer dizer isso com a base larga? Tinha muita criança nascendo, né? Tinha muita gente da criança para adolescente e jovem. Tinha, ó, de 0 a 4 anos é o que mais tinha, né? Tinha muita gente nascendo naquela época.
Olha o que aconteceu, tá? Aí, na época dos... Aqui é uma projeção, né? Para o ano de 2020. Lógico que agora já não é mais projeção, porque a gente já está em 2021, né? Mas quando foi feita, né, essa pirâmide etária, era uma projeção, tá? Então, outra coisa que a gente consegue ver aqui também, ó, aqui em cima, ó, é o limite à idade. Até quanto mais ou menos que a pessoa vivia. Lembra da expectativa de vida, tá? Quanto a pessoa vivia. Então, ó, vai vendo que ela vai afunilando, né? Vai afunilando. Então, quer dizer o quê? Que os brasileiros viviam pouco, tá? E uma pequena parcela da população conseguia chegar até os 80 anos. Aqui, na outra, aquela situação lá em cima mudou, ó, 90 para mais, tá? Então, hoje a gente tem população, né, brasileira que chega até essa idade até mais um pouco. Tá Aí bom? aumentou mais ou menos ali na faixa do 35 para baixo, ali aumentou um pouco. Aumentou também, né? Oi. Pode, tá? Então, aí a gente viu que a quantidade de nascidos ali, ó, de 0 a 4 anos, diminuiu, tanto que a base, ela é mais estreita do que a outra, tá? Enquanto a outra, ela vai numa base larga e vai afunilando, né? Essa aqui, a segunda, não. Ela começa estreita, ela aumenta um pouquinho naquela faixa etária ali, ó, onde a gente fala que é da população economicamente ativa, que é as pessoas que trabalham, que ainda não se aposentaram, tá? E aí depois ela vai dando uma afunilada, mas essa afunilada mais grossa do que a da outra. Então quer dizer o quê? Que as pessoas, elas estão vivendo mais, tá? Tem mais qualidade de vida, tá vivendo mais. Aí aqui a gente fala da distribuição desigual do território brasileiro. O que é essa distribuição desigual? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês hoje que a gente tem aí mais ou menos 2.200.000 pessoas no Mato Grosso do Sul, aí a gente tem uma área total do Mato Grosso do Sul, você pegar a população e dividir pela área, vai dar mais ou menos 7 pessoas por quilômetro quadrado, aqui no Mato Grosso do Sul. É uma distribuição igualitária? Não. É muito desigual. Por que é desigual? Porque aqui, vou falar da nossa terra, tá? Porque aqui no Brasil a gente tem muita área rural, tem muita área de agricultura, muita área de pecuária. Então, assim, naquelas localidades não tem muitas pessoas mesmo, tá? Tem as pessoas que sobrevivem ali, que vão trabalhar ali naquele local. Aonde que essa população está, então? Esses 2 milhões e pouco? Nas cidades. Tá? Então, a concentração de pessoas está na cidade e não na área rural. Então, por isso que a gente fala que essa distribuição é desigual. Vou pegar outro exemplo. Lá no Amazonas. O Amazonas é o maior estado que nós temos no território brasileiro, não é? E a população? A população é quando tem... A população tem pouquíssimas. Sim. Ela é muito pouquinho distribuída lá. Aonde que está a população do Amazonas? Lá na Zona Franca de Manaus, que é aquela área industrial. Lembra que a gente já falou dela? Sim. Tá? Então, assim, e o resto, né? O resto, gente, tem uma pessoa, uma pessoa aqui, passa lá não sei quantos quilômetros, aí você vai achar outra pessoa, ou uma família, tá? Então, ela é muito mal distribuída. Aqui, ó, no mapa da página seguinte, a gente consegue perceber essa distribuição irregular. Olha lá no norte, lá no Amazonas, como eu falei para vocês, como que está muito mal distribuída. Aquela partezinha mais escura lá, a Zona Franca de Manaus, tá? Então, lá a gente sabe que tem bastante gente. O resto não tem. Muito pouca. Olha a concentração onde é que está da população. Ó, lá na região sudeste, né, gente? Sul e sudeste. Aqui embaixo, exatamente, ó, tá? É onde tem a maior população, certo? A gente sabe disso por causa da tonalidade. Olha a coloração aqui, ó, da legenda. E se você for perceber, professora, tá em São Paulo, a maior parte. Sim, só um pouquinho, por favor. Se você puder depois, na hora que você tiver um tempinho, mandar para mim os seus alunos abaixo da média do primeiro mêstre, tá? Das suas turmas, para eu poder lançar na minha ata, porque eu não sei onde eu anotei eles. Tá no meu caderno. Meu caderno tá com você, né? Preciso pegar meu caderno. Então eu pego lá. Tá. Depois eu te Tá dou. lá nas últimas folhas. Tá lá nas últimas A folhas. legenda, ela tá mostrando as regiões, assim, ou acima de 100. de habitantes.
por quilômetro quadrado. Acima de 100 por quilômetro quadrado. Lembrando que toda vez que a gente fala densidade demográfica, é população por quilômetro quadrado. Nossa, agora tá entrando na aula? Meu Deus do céu. Tá, gente? Então, população por quilômetro quadrado. O que eu falo? Densidade demográfica, tá bom? Então, aí, ó, aqui a Nicole já tinha falado, a região de São Paulo, né, da cidade mesmo de São Paulo, abarrotada de gente, a gente sabe mesmo, se não me engano, gente, tem mais de 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, tá? Eu acho que na cidade de São Paulo, se não me engano, não é nem no estado. Na cidade de São Paulo. Então, olha isso. Aqui no nosso estado inteiro tem 2 milhões, só lá na cidade de São Paulo tem 10 milhões, tá? É a mega cidade, né? Aí embaixo, a gente vai passar, tá? Movimentos populacionais, gente. Esse mapa aqui, ó, esse mapa é muito visto, tá? Esse mapa é muito visto também, principalmente para se vocês um dia forem prestar aí o vestibular da vida, né, para fazer uma faculdade. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, densidade demográfica, tá? Taxa de natalidade, crescimento vegetativo, taxa de mortalidade, tudo isso cai. E essa taxa aqui, essa taxa de migração dentro do território brasileiro também cai muito, tá, gente? Então, olha só. Aqui ele fala, como que começou, né, a nossa colonização aqui no território brasileiro? Ó, começou aqui em cima. Foi o primeiro local que eles vieram, tá? Foi aqui para cima. Depois eles vieram aqui para baixo, ó, para a região sudeste, tá? Depois migraram para o centro-oeste, depois foi para norte. Então... Não, assim, é porque aqui está separado por estados, né? Só que naquela época da nossa colonização, não tinha isso. Nem o território brasileiro não era delimitado. Lembra que a gente viu isso lá no começo do ano? Era uma terra só. A América do Sul, né? Era uma terra só, tá? Não tinha essa delimitação aqui, ó, do território brasileiro, perto aqui das linhas internacionais aqui, ó. Tá? Não tinha. Tudo isso aqui era um só. Tá? Então, por isso que ela mostra assim hoje. Aí a gente vê os fluxos. Quanto mais grosso tiver a seta, quer dizer que maior número de migrantes teve naqueles locais, tá? Então, a gente vê aqui, ó, primeiro, uma seta mais grossa aí, né? De São Paulo, migrando lá para o Nordeste, tá? Na década de 20, essa daí. Por que houve essa volta? Lembrando que, assim, as pessoas, elas saem do interior, principalmente do Nordeste, né? E vai para a grande cidade, que para eles, né, a grande cidade é São Paulo, a capital que eles falam, né, que é São Paulo. Por que eles faziam essa migração? Em busca de melhor qualidade de vida, não é? Agora, aqui no ano 2000, eles fizeram o inverso. Eles voltaram para a terra deles. Tá vendo que a seta mais grossa tá de São Paulo para a região Nordeste. Gente, eles viram que o quê? A situação lá, principalmente lá em São Paulo, na grande cidade, né, na capital, não era tudo aquilo que eles falavam. Então, até tinha um programa de televisão, né, que passava, eu não me recordo agora em qual canal, às vezes eu assisti, mas era muito triste, eu parei de assistir, porque eu ficava deprimida. Chamava De Volta à Minha Terra, uma coisa assim, que mostrava justamente essa realidade das pessoas que saíam da sua terra de origem, geralmente nordestinos, vinham para a capital, né, São Paulo, e aí depois não conseguiam voltar para sua terra, não conseguia arrumar emprego aqui, estava vivendo na rua, ou vivia de, né, ia para as comunidades, vivia ali, não conseguia sair daquela vida de miséria, e já vivia numa vida de miséria no Nordeste, vieram para cá para tentar, né, ser alguém na vida, por falta de estudos, não consegue, né? E aí eles ficavam presos ali naquela terra, não conseguiam voltar de volta. Por quê? Porque as passagens são caras, né? Então eles ficavam ali.
E aí tinha esse programa, né, que vinha e acabava levando a pessoa de volta para a terra deles, né? Tá? Então, o que é isso, né, gente? É a decepção, né? Ele veio para uma terra pensando que ia melhorar de vida, não conseguiu. E aí, a muito custo, né? A muito custo, depois eles conseguiam voltar de volta. Eles preferem morrer no local de origem do que morrer numa terra longe dos seus parentes, né? E numa terra que não é sua. Aí a gente tem o êxodo rural, na outra folha. Nossa, gente do céu, hoje eu tô falando tanto que tá me dando até dor aqui embaixo. Êxodo rural, que a gente já sabe o que é, né? A migração do campo para a cidade, tá? Em busca de melhor qualidade de vida. O êxodo rural, ele começou a ser feito depois que entrou a tecnologia no campo, né? E aí o maquinário acabou substituindo a mão de obra humana e as pessoas que perderam o emprego no campo foram para a cidade, tá? Então, essa aí é o chamado êxodo rural. O que é pendularidade? Migração pendular. A gente chama de migração pendular, tá? É pêndulo. Vocês já viram um relógio de pêndulo? É aquele que faz assim, ó. Vai para lá, vai para cá. Esse é o pendular, é o movimento pendular. É quando você vai e volta, tá? Essa migração pendular, gente, hoje em dia, acontece muito nas grandes cidades. Por exemplo, teve uma vez que eu viajei para São Paulo, sem brincadeira, eu fiquei lá nem sei quantas horas que eu fiquei no aeroporto para poder voltar para cá, tá? Esperando o meu voo para poder voltar. E aí, eu vi um monte de gente passando assim no aeroporto, lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com as malinhas, sabe? Mochilas, malinha na mão, de trabalho mesmo, maletinhas, né, de trabalho, que estava pegando um voo para ir trabalhar em outro lugar. E aí, no final do dia, aquela pessoa desembarcava de volta para casa em São Paulo. E isso, gente, acontece muito. Isso é verdade. É a migração pendular. Vamos falar de uma mais perto da gente, tá? Eu conheci uma professora também que morava em Sidrolândia, tá? E não conseguiu emprego lá na escola, veio dar aula aqui em Campo Grande. Então, o que ela fazia? Ela fazia um movimento pendular. Ela saía de Sidrolândia e vinha para Campo Grande. No final do dia, ela saía de Campo Grande e ia para Sidrolândia. Então, ela fazia esse movimento, tá? Todos os dias. Ela ia e vinha para trabalhar, acabava o turno dela, ela voltava para casa. Tem muita gente que faz isso também para estudar, tá? As faculdades mesmo, hoje, que nem eu morava lá perto da UCDB, tinha ônibus, tá, gente? Ônibus todos os dias que vinha de Terenos para estudar aqui na faculdade, vinha de Ribas, do Rio Pardo, tá, para estudar na faculdade. Então, eles faziam esse movimento também pendular todos os dias. Então, o que é movimento pendular? Quando a pessoa sai do local onde ela mora e vai para outro local, tá? Geralmente fora do seu município, ou fora do seu estado, ou fora do seu país. Como que é fora do país? E volta, na fronteira do Paraguai. Você sai de Ponta Porã, vai trabalhar no Paraguai, e depois você volta de novo, à tardezinha para o Brasil, tá? Então, é entre países, tá? E é um movimento pendular. E também para trabalho e também para estudo, tá? Quando vai para estudar. Gente, essa parte ficou joia? Joia, ficou bom para atividade. Tá, peraí, guria. Aí eu vou falar de alguns indicadores, tá, gente? Tá. O mais utilizado é o IDH, tá? IDH, não sei. Esse vocês vão ouvir falar a vida toda de vocês. Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Mais conhecido como IDH. Como que ele é calculado, gente? O índice de IDH, ele vai de 0 a 1. Nossa, mas de 0 já pula para 1? Só que aí entre o 0 e o 1, a gente sabe que tem 999 possibilidades, tá? Então, a gente tem o 0,001, 0,002, até chegar no número 1. Questão de matemática, né, gente? Tá? Então, a gente tem o número de 0 até o número 1. Esse é o índice. Quando mais próximo do 1 tiver, melhor a qualidade de vida, tá? Quanto mais próximo do 0 estiver, menor a qualidade de vida, certo? O que leva-se em consideração para medir o IDH de um lugar, tá? Leva-se em consideração, aqui ele tem, ó, vou até falar aqui para vocês. Saúde, tá?
Ah, tá. Ó, leva-se em consideração a saúde, a expectativa de vida da população, que está inserida na saúde. Se a população ela tem um sistema de saúde que funciona, né, a população vai viver mais rápido, vai viver mais tempo, né? Então, a gente tem saúde, educação e renda per capita. O que é renda per capita? Renda por pessoa, tá? A gente tem esses 3 índices. Quando você mede esses 3 índices, tá? De novo, saúde, educação e renda, tá? E renda. Nós temos, então, a média do IDH. Vou ver aqui na internet para vocês qual que é o melhor país para se viver hoje. Onde está mais próximo do número 1, tá? Se não me engano, eu acho, não sei se é Dinamarca. Deixa eu ver aqui, o melhor IDH do planeta. Deixa eu ver qual que é o melhor IDH. Aqui ele tem um ranking. Ah, é a Noruega, tá, gente? A Noruega é o maior IDH do mundo. Vamos ver aqui quantos que tá o IDH deles. Ah, a gente tem aqui os 12 melhores, tá? Nós temos, ó, Noruega com 0,953, tá? Só uma coisa, gente. Não há nenhum país no planeta inteiro que chegou até o número 1. Não tem. Assim também como não tem o inverso, que é totalmente 0, tá? Por que não tem, embora a Noruega, né, seja o melhor país do mundo para se viver, por que então não é o 1, né? Por que não chegou no máximo da numeração aí do IDH, que é o número 1? Gente, por quê? Não, porque em todo o local tem gente vivendo com pouco, tá? Ou seja, tem índice de pobreza em todos os lugares do mundo. Não tem todo um local que é 100% totalmente pessoas ricas, vamos falar assim, vivendo lá. Professora, se tivesse pessoas... O da Noruega é 0,944. Eu vi aqui, ó, 957. 957. Eu vou colocar esse ranking aqui. Peraí, que eu vou compartilhar minha tela com vocês, pra vocês verem. Peraí. Professora. Fala, filho. O salário da Suíça, você já viu o salário da Suíça? O salário da Suíça, eles ganham... No Brasil, seria 25 mil reais por mês. Dólares, não é? $1.000. É por dólar. Eles ganham franco. Quero saber onde é que está esse dinheiro meu, porque eu não ganhei $25 mil por ano. Olha só. Ó, tá vendo? Vocês estão vendo aí a tela? Aqui ele fala, ó, ranking dos países de maior IDH do mundo. Esse dado aqui, ó, de 15 de dezembro de 2020, é muito recente, tá? Foi divulgada pela ONU. A Noruega, ó, ela entra em primeiro lugar, tá? E o Brasil tá em 70. O Brasil tá lá embaixo, tá? O Brasil é 0,7 alguma coisa. Não, ele tá 79, professora. Lugar 79. 79? Aí, professora, Eu pensei que na internet apareceu. Aqui, ó. O Brasil está abaixo do Chile, gente. Olha isso. Nossa, abaixo do Chile. Abaixo do Chile, tá? E essa informação tá falando aqui, ó. O IDH do Brasil passou de 0,762 para 0,765 em 2019. É 79, professor. 79 a posição do Brasil. Ah, então não sei, tá? Essa é a informação aqui de 2019, ó. Se tiver alguma coisa mais recente, eu ainda não vi. Certo? Vou voltar aqui, gente, que a gente ainda tem mais coisa para fazer. Esse assunto a gente tinha que ter mais tempo para discutir. Vamos lá. Vamos para a atividade logo? Para a gente terminar? Vamos nas atividades. Professor, qual a melhor cidade do Brasil que tem IDH? Qual que é o quê? Melhor cidade do Brasil que tem IDH, será? Ah, o IDH mais alto no Brasil? Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Cidade. Pesquisar. Tá. Achei, professora. O melhor IDH do Brasil. Coloca Achei. Aí. Ah, você já sabe a resposta, então por que você me pergunta? Não, acabei de achar, né, professora? Porque eu digito rápido. São Caetano do Sul. Exato. Eu já fui nessa cidade. Essa cidade é uma daquelas áreas de conurbação lá em São Paulo. Ela fica coladinha com São Paulo, tá?
aquelas áreas de conurbação. São Caetano, para você ter uma ideia, eu fui para lá de trem. Eu saí de São Paulo, peguei lá na rodoviária, eu peguei o metrô. Eu peguei o metrô vai por baixo, né? Eu peguei o metrô, parei numa estação de trem, aí eu peguei o trem e fui para São Caetano do Sul de trem. Foi naquela época eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar na Casas Bahia, aqui em Campo Grande. Aí a gente tinha que ir para lá para fazer o treinamento. Eu passei 15 dias lá. Aí e a sede deles, da Casas Bahia, fica em São Caetano do Sul. Então, por isso que eu fui para lá, tá? Morrendo de medo, né, gente? Morrendo de medo, sozinha em São Paulo, nunca tinha ido de São Paulo. Deus me livre. E o medo de eu perder minha mala, dos outros roubar minha mala, que eu fui para passar 15 dias. Porque assim, até então você ouve falar, né? Nossa, em cada esquina você tem um assalto, não sei o quê. E você vai, assim, paranoica, né, pro lugar. Professora, eu estava lá em Santa Catarina, aquele dia que eu estava ouvindo. Então, eu estava em Santa Catarina. Aí o cara pegou e ia soltar o mulher, eu estava assim, não. Eu estava aqui, ai, Deus me livre, o cara pegou a mulher. Gente, eu, graças a Deus, Deus é tão bom para mim que ele sempre me protege. E assim, eu nunca passei por isso na vida e eu espero não passar, porque eu acho que eu congelo. Não, deixa eu falar. Eu acho que eu congelo, minhas pernas ficam bambas, ai, sei lá. Não. Depois você me fala. Deixa eu fazer aqui. Porque você vai acabar a nossa aula, já é 11 horas. Lá na página 54, que é a nossa última página, tá? Uma pessoa que migra pode ser considerada tanto emigrante como imigrante. Essa afirmação está correta? Não. Essa afirmação, e justifique, tá? Gente, então vamos lá, ó. O termo imigração. Tá. O termo imigração, com i no começo. O termo imigração. O que mais? Pera, guria, que tem gente que escreve mais devagar. O termo imigração se refere ao indivíduo. Se refere ao indivíduo que chega a determinada localidade. Determinada cidade? Ai, peraí, só um pouquinho, minha irmã tá me mandando. Ah, tá. Oh, meu Deus do céu, viu? Eu vou te falar. O termo imigrante se refere ao indivíduo que chega não a... Não é o termo imigração, não, professora? Imigração. Aí vamos... Ponto, vírgula, coloca. Ponto, vírgula. Não. Já a emigração... É 2, né? Não, é número 1. Já a emigração diz respeito ao indivíduo que sai de certa localidade. Sai de onde? De certa localidade. Gente, então olha só a diferença de um e de outro. É muito fácil se confundir. Um imigrante é quando ele entra naquele local, é quando ele chega. E quando ele sai, ele é um emigrante. Tá? Imigrante quando ele chega, emigrante quando ele sai. Certo? Certo. Questão 2. Quais são os fatores que podem explicar os deslocamentos pendulares? Lembra? Acabei de falar, migração pendular. Quais são os fatores? Vamos lá. Principalmente trabalho e estudos. Principalmente trabalho e estudos, vírgula. Mas também a oferta. de serviços e comércio.
que é o caso que acontece lá na fronteira, né, que eu acabei de falar aí para vocês. A pessoa sai de Ponta Porã, vai para trabalhar lá no Paraguai e depois volta, tá? De serviços e comércios. A gente também, né? A gente vai para lá para comprar e depois volta. Quando a gente tem dinheiro, lembrando que o dólar tá alto, então a gente não tem dinheiro, né, para ir para o Paraguai para comprar. E lá o dinheiro é dólar, né? O dinheiro aceito lá é tudo em dólar lá no Paraguai, tá? Aí na questão 3, essa parte comercial, quando você vai comprar e trazer para cá, é em dólar, tá? Aí, logicamente, tem o dinheiro deles lá dentro que circula, que eu não sei qual que é o dinheiro deles. Mas a gente tem que trocar o dinheiro, né? Mas aí, quando a gente troca o dinheiro, o nosso desvaloriza. Quanto que tá um dólar? Tá mais de R$5, né? Então, você tem que ter mais de R$5 para comprar um dólar. Nossa! Entendeu? Por isso que o nosso dinheiro vale pouco. Nossa, nosso dinheiro Aí, vamos lá. Questão 3, ele fala assim, ó, analise o trecho da canção para todos de Chico Buarque de Holanda e marque a alternativa correta. Vou ler esse trechinho. Gente, esse trecho dessa música ele fala da migração, da composição da etnia brasileira. Olha só. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Gente, nas 3 gerações dele, ó, o tataravô dele era baiano, o bisavô mineiro, o avô, nas 4 gerações, né? O avô pernambucano e o pai era paulista. Olha a mistura de culturas que ele tem dentro da família, tá? Então, aí o que fala, né? Sobre essa... O que tá retratando aí? Letra C, tá, gente? Marca um xizinho lá, ó. O trecho da canção retrata a composição da população, principalmente em relação à migração interna no Brasil, tá? Você pode ver que nenhum dos familiares deles vieram de fora. Todos foram compostos aqui dentro, já no território brasileiro, tá? Ó, o tataravô dele veio da Bahia, o bisavô veio de Minas, o avô era de Pernambuco e o pai dele era paulista, tá? Então, olha só como que houve a migração da família dele dentro do território brasileiro. Bem legal isso, né? Aí, questão 4. Quais são as diferenças básicas entre imigração dos povos africanos e a dos demais povos que vieram ao Brasil? Vamos ver se vocês lembram. Qual que é a diferença da imigração dos povos africanos e dos outros demais? Os africanos foram forçados. Os africanos foram forçados. Por melhoria de vida. Fala, Maria. Os africanos foram forçados a vir ao Brasil para trabalhar. E os que vivem no Brasil fazem isso porque querem montar as localidades e porque mais condições de vida. Perfeito, tá? Exatamente isso. Os africanos não foram imigrantes, gente. Eles foram escravizados. Então, eles não eram imigrantes, eles eram escravizados. Já os outros povos vieram de maneira espontânea para trabalhar em terras brasileiras, tá? Então, aí, lembrando que esses outros povos que vieram depois dos africanos, né? Eles eram pagos para o seu serviço, né? Os africanos não eram pagos. Eles vieram como escravos. Opa, deixa eu ler lá que o Vitor falou. Eles vieram como escravos e por obrigação. Já os demais vieram por melhor qualidade de vida e por outros motivos. Perfeito, tá? Sensacional, gente. Perfeito. É isso mesmo. A última, questão número 5. Ele fala assim, é possível afirmar que todos os imigrantes europeus se deslocaram espontaneamente? E justifiquem. O que vocês acham? Que não, né, gente? Não, tá? Não. Ponto na mesma linha. Muitos fugiram de perseguições políticas. Muitos fugiram de perseguições políticas, vírgula,
guerras ou problemas sociais. Gente, esse tipo de imigrante acontece até hoje. A gente vê aí na televisão falando do caso dos sírios, né? Eles tentam atravessar aí fronteiras ou até mar, né? Para ir para outra localidade, que eles são forçados a sair daquele estado de inferno que eles vivem, na verdade, né? Porque é guerra após guerra, destruição, mortes, né? Ele vendo familiares, amigos perto deles morrendo por causa das guerras políticas, tá? E aí eles são forçados a sair do seu local. Então, eles não têm outra alternativa. Ou é ficar e morrer, ou é tentar ir para outro lugar e sobreviver. Eu falo tentar ir porque nem todos conseguem, porque as viagens são longas, tá? E ainda tem alguns países que não estão mais aceitando refugiados, certo? Então, muitos fugiram de perseguições políticas, guerras ou problemas sociais. Foi você hoje que me falou, né, Emily, que você vê muito venezuelano aqui, né? Aqui em Campo Grande. Exatamente, eles estão vindo por causa de guerras políticas, tá? Contradições políticas. Então, eles são forçados a sair. Assim, a situação se agravou mais agora porque a população quase não tem dinheiro, né? Hoje mesmo, professora, não tem isso. Não tem um legal? Tem aquela descida ali naquela avenida. Tem mesmo um casal lá e uma criancinha. Aí eu tava lá, cara, eu sou venezuelana, que eu vim lá do meu estado. Tem um monte, não é só ali não, tá? Tá espalhado em quase todos os semáforos aí do centro da cidade, tá? E assim, eles vêm para tentar sair daquela situação de miséria que eles vivem. Só para vocês terem uma ideia, gente, vou falar um pouco do dinheiro da Venezuela, tá? O dinheiro da Venezuela. Gente, um salário mínimo da Venezuela dá para comprar um frango. Mentira. Ou seja, isso é verdade. Ou seja, as pessoas, você acha, ela vai trabalhar o mês inteiro para ganhar 20 reais. Para comprar um frango para tentar passar o mês inteiro com a família? Entendeu? Então, assim, esse é um dos motivos. Por que o salário, o dinheiro deles é tão desvalorizado? Que a inflação deles está lá na estratosfera, tá? Então, assim, tá mais de 1.000.000%. E aí, por isso que o dinheiro deles desvalorizou de um tanto que não dá para comprar nada, tá? Um frango, tá, gente? E eu reclamo que eu tô comendo frango. Sério? Pois é, não pode reclamar, não. É bom de fazer, eu não reclamo. Eu adoro arroz com frango. Nossa. Onde eu vou pessoas, então, olha só, ficou a página 35, 36 e 37 para vocês. Olha só, tem alguém me trazendo o Vitor. Um bolívar venezuelano equivale a 0,000016 de real. Meu Deus do céu, é muito pouco, né? É muito pouco, tá? Só para falar uma coisa para vocês. Por exemplo, a gente vê aí, né, esse povo pedindo dinheiro. Muitas vezes, se for parar para conversar com eles, tem gente ali que é professor, tem gente que é advogado, tá? Que assim, tinha uma profissão lá, entendeu? E quando veio para cá, veio sem nada, porque eles perderam tudo, tá? Então, como, por exemplo, ele não pode advogar aqui no Brasil, ele é advogado lá, mas ele não pode advogar aqui porque ele não tem a carteirinha da OAB. Ele é médico lá, mas não pode aqui porque as normas e as regras, né, da medicina daqui é diferente da medicina de lá. Ele pode, talvez, conseguir ser professor, tá? Então, se o diploma dele for reconhecido pelo MEC daqui, ele pode ser. Então, assim, mas tem muitos outros, eu tô falando só deles, mas tem caso de sírios, que eu até vi uma vez no Globo Repórter, o marido e a esposa eram ambos, né, eram advogados lá na Síria. E quando eles vieram aqui para o Brasil, eles vieram sem nada, eles não conheciam ninguém, não falavam uma palavra em português, tá? E aí conseguiram uma família que abrigou eles num quarto que tinha vazio dentro de casa, abrigou eles, né?
E aí deixaram eles lá por um tempo até eles conseguirem. Aí sabe o que eles fazem agora para sobreviver? Eles fazem comida síria. E aí eles vendem as comidas sírias. Eles Entendeu? fazem Então, sim, então assim, lá na terra deles, eles tinham a profissão deles. E quando vieram para cá, né, eles tinham duas coisas aí para resolver. Primeiro, falar, né? Falar e entender o que o povo brasileiro está falando para eles. E depois se sustentar. Tá? Então, eles conseguiram achar isso. Fala, meu amor. Doces, árabes, tudo. E vende pra caramba. Esqueceu? Eu vou me despedir, então, do pessoal de casa. Meninos, Ok, professora. façam a tarefa, me manda foto, hein? Que eu vou anotar lá, tá? Ah, só antes de vocês saírem, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Vocês se recordam que no bimestre passado, vocês entregaram na escola a apostila e o CA do bimestre passado, né? Exato. Todos os alunos que fizeram a entrega aqui na escola, já foi corrigido todos, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos alunos se salvaram, mas salvou a pele por um triz, tá? Por causa justamente que estava aí com o material completinho, tá, gente? A mesma coisa vai acontecer nesse bimestre agora. Eu acho que quando a gente voltar de férias, tá? Ou no último dia de aula, que vai ser semana que vem, a tia Kézia já vai pedir para vocês deixarem os materiais e quem está em casa pedir para os pais de vocês ou responsáveis trazer na escola. Gente, é importante que vocês deixem completo, tá? Tanto a apostila quanto o CA, que salvou a pele de muita gente, tá? Salvou mesmo. Eu tirei 8, né? Então, para vocês, não se esqueçam de enviar a tarefinha, tá bom? Beijos e até semana que vem, que vai ser a nossa última aula do bimestre, tá? Tchau, tchau. Pesquisa o país com o menor IDH do mundo? Eu acho. Vou pesquisar aqui. É um país africano. Deixa eu ver aqui. É o Níger? É o Níger, né? É o Níger. É um país africano, tá? É isso mesmo. Gente, beijos para vocês. Qualquer coisa, me manda lá no WhatsApp, tá? Tá bom. Tchau. 94. Nossa, muito baixo, né? Tchau. Tchau, tchau. Vou desligar. Tchau, tchau. Vou desligar. Eu tenho que tirar a primeira gravação. Peraí, parar a gravação.